Parece. Bom, agora eu já dei uma limpada aqui, já tirei o que eu não estou precisando mais. Vou pegar um pouco do meu chantilly. Vou passar aqui por cima. Eu posso fazer sem o alho isso aqui também, tá? Uma camada bem fininha para segurar esses farelinhos do bolo e para mostrar depois o risco do meu desenho também. Como a gente vai pitangar esse bolo todinho, então não adianta você colocar muito chantilly, porque depois com a pitanga vai mais ainda. Agora nós vamos retirar o nosso aro. Não precisa passar a faca, nada disso, tá? Puxa com cuidado. E agora vamos passar um pouco do chantilly na lateral. Vendo como fica uma camada bem generosa de recheio. Agora, se você gosta de fazer bolo com 2 recheios, aí ou você vai fazer 2 recheios mais finos, né? Senão ele também fica muito alto. A cobertura dele em chantilly também vai acabar dando altura nele. Não se preocupe com essas massas que estão aparecendo, nada disso, que a gente vai cobrir o bolo todinho. Aqui o nosso bolo já está praticamente montado. Tá? Agora nós vamos deixar esse bolinho de lado. E eu falei, se quiser levar para a geladeira, está muito calor, você pode levar ele para a geladeira um pouquinho e deixar na geladeira. E aqui eu vou pegar um pouquinho do nosso chantilly. Porque é assim. Agora eu vou ensinar a fazer a técnica do desenho. Então eu vou precisar, para isso, trabalhar com bico perlé, pitanga. E a lateral você pode escolher o que quiser, um serro, uma folha, o próprio pitanga. Tá? Então perlé é esse aqui, que é furinho, para quem não conhece. E pitanga são esses aqui. Tá? Então, para esse agora, eu vou precisar, por exemplo, eu pego o meu desenho. Eu sei que ele tem aqui, por exemplo, só uma cor vermelha muito forte. Para esse, o que eu vou fazer agora, eu não aconselho você usar um chantilly muito forte, tá? Azul, escuro, vermelho, um pink. Por quê? Esse bolo você vai levar algum tempinho para fazer. Você vai fazer bem antes da entrega. Depois esse bolo vai ficar mais ou menos 4 horas numa festa. Então se você usar, por exemplo, para fazer o risco embaixo vermelho, como ela tem muita parte branca, o que vai acontecer? O vermelho, daqui a algumas horas, ele começa a atingir esse chantilly branco, começa a manchar o branco. Ele vai vindo de baixo para cima, mas vai manchar. Então você procure fazer isso com um tom mais suave. Não chega a ser pastel, porque o pastel pode ficar muito clarinho. Mas assim, um rosa, um azul claro. Tá, o amarelo eu não aconselho, porque às vezes o amarelo você não consegue enxergar direito. Então tem que ser alguma cor um pouquinho mais suave. Eu posso até pegar, por exemplo, aqui, ó. Já que eu vou fazer um laço rosa, pego um pouquinho do corante. Eu aconselho sempre corante em gel, né? Eu não gosto de trabalhar muito com corante líquido, porque ele vai amolecer meu chantilly. Ou em pó também, às vezes você não desmancha direito, depois que você faz o seu bolo, aquele pozinho que não desmanchou, ele começa a pigmentar mais o chantilly e parece que o meu bolo está ficando cheio de catapora, né? Então eu não aconselho em pó. O ideal para chantilly é o gel. Ó, ele dá cor fácil, tá vendo? Ó? Rapidinho para chegar na cor.
Aqui eu já tingi o vermelho, que a gente vai fazer o nosso coração. Então muita gente fala assim, nossa, mas eu compro corante vermelho e não fica vermelho. Gente, vermelho fica. É que qualquer corante que você usar, você tem que usar uma quantidade certa para comprar a quantidade certa do chantilly. Então se eu tenho uma quantidade grande de chantilly, não é um potinho que vai deixar vermelho. Você vai pôr, ele vai ficar um rosa escuro, vai ficando um vermelho desbotado. Daí eu preciso de mais corante. Ó. Aqui eu usei para esse pinguinho praticamente quase um tubinho de corante, tá? Então ele vai ficar vermelho, mas você tem que gastar um pouco no corante, senão ele não fica mesmo. E é sempre bom também você sempre tingir essas cores mais fortes meia hora antes. Por quê? Porque esse corante ele vai fazendo o efeito dele, ele vai acentuando mais a cor, tá? Então às vezes você faz na hora, ele não está tão vermelho e daqui a um tempinho ele vai estar mais escuro. Então é sempre bom você, essa parte de chantilly colorido, quando são tons fortes, você sempre fazer um pouco antes, tá? Na hora que você vai começar a montar o bolo, você já faz. Ó. Agora aqui eu vou pegar um perlê mais fino, porque eu tenho até dois tamanhos de perlê aqui, tá? Eu tenho esse aqui que é o número 4 e tem esse aqui que é o número 6. O 6 eu vou usar também a geleia de ameixa e esse eu vou usar agora para fazer o risco. Eu não preciso fazer um risco muito grosso. Agora eu pego o meu desenho de papel vegetal, viro ao contrário, tá? E vou começar a fazer todos esses riscos aqui no chantilly. Agora a gente vai ter que pôr nossos olhos, né? Porque coisas assim de perto hoje a gente tem que colocar óculos. Ó. Você vai fazer todo o contorno do desenho. Nessa parte aqui, não fique preocupada se você tremer um pouquinho, se o chantilly falhou, como aqui, tá? Isso aqui é só um risco de base. Depois do bolo, aí sim você tem que se preocupar em não tremer, para deixar seu desenho bem bonito. Vendo? Ó, você vai fazer isso aqui, tá? Você fez isso, o que vai acontecer? Quando eu fiz isso a primeira vez, eu fiz com uma geleia de ameixa, tá? Que seria essa aqui. Tudo que é preto em bolo, eu utilizo essa geleia de ameixa, tá? Essa geleia de ameixa, você vai cozinhar a ameixa, cobre ela com um pouco de água, deixa ela cozinhar bastante. Quando ela estiver bem molinha, você tira ela da água, mas não joga essa água toda fora, tá? E vai levar para o liquidificador e vai bater. Por que eu falo para não jogar água fora? Se ela ainda tiver tiver pouca carne, você geralmente vai ter que utilizar um pouquinho dessa água para ajudar a bater no seu liquidificador. Então, mas não é para pôr também toda a água, porque se ela ficar mole demais, você vai ter que levar para o fogo e ficar muito tempo com ela no fogo. Então eu bati ela bem direitinho, vejo se não tem nenhum caroço, tá? Porque se o caroço triturar aqui dentro vai dar trabalho depois. Então daí que eu bati ela, eu volto para uma panela, vou levar com umas, depende da quantidade de ameixa, vamos dizer 200 gramas de ameixa, umas 4 colheres de açúcar. Tá? Daí você vai pôr o açúcar e vai levar ela de volta para o fogo. Para quê? Para justamente dar um ponto mais firme, para ela ficar mais durinha. Tá? Porque senão se eu fizer ela tiver muito mole e eu fizer meu risco pode começar a se desmanchar em cima do bolo. Então eu tenho que deixar ela, ó, num ponto bem firme. Tá? Então isso vai levar para o fogo, mexendo o tempo todo. Tirei do fogo, esfriou, eu pego só um pouquinho de corante preto e ponho, porque a geleia na verdade ela não fica preta, ela fica um marrom escuro. Então se eu quiser preto, eu tenho que colocar um pouquinho só de corante. Por que eu não posso usar um corante direto no chantilly? Isso aí há 25 anos atrás, eu fiz isso num bolo, que era um bolo de panda, e aconteceu justamente isso que eu falei para vocês sobre o vermelho, tingir. Onde o preto encostar no branco, daqui a algumas horas,
daqui 2, 3 horas, esse preto começa a manchar o branco. Então eu não posso simplesmente fazer esse risco em chantilly preto, porque isso vai acontecer no meu bolo. Qualquer cor mais clara que encostar, ele vai manchar. Tá? Então eu acabei desenvolvendo essa geleia também, até por causa disso. Tá? Então agora, ó, enquanto isso, agora eu vou pôr esse desenho no freezer. Por quê? Porque quando eu fiz isso a primeira vez com geleia, quando eu puxei o meu papel, que nós vamos fazer um transfer em cima desse bolo. Quando eu puxei o papel, saiu mais geleia no papel do que no bolo. E aí eu não conseguia ver os riscos direito. Daí fiz isso uma vez, fiz 2, daí eu falei, não, tem que mudar isso. E tive a ideia de fazer no chantilly. Daí eu fiz a primeira vez no chantilly. Só que se eu pegar esse desenho agora, pôr aqui em cima do meu bolo, ele até vai ficar. Mas o que acontece? Detalhes muito próximos, conforme você passa a mão, o chantilly está mole, ele vai se esparramar. E detalhes muito próximos se unem. E aí você não enxerga mais os riscos certinho. Então eu tive a ideia, coloquei no freezer. É coisa de 3 minutinhos. Eu coloco no freezer 3 minutos, ele endurece. Quando eu passar no bolo, vocês vão ver o resultado. Então agora eu vou levar para o freezer e daqui a pouco a gente volta.